Estamos começando mais um Café com Imóveis, hoje com a doutora Zilda Simão, advogada especialista em direito imobiliário. Doutora Zilda, viemos aqui hoje para tirar algumas dúvidas que alguns clientes meus têm e vamos começar com a primeira pergunta. O contrato de compra e venda, ele tem valor sem registro em cartório? O contrato de compra e venda, ele tem valor sem registro, porque ele é o primeiro documento na negociação, na compra, na troca, na permuta de um imóvel. Mas depois, você precisa passar para o segundo passo, que é a lavratura de uma escritura pública para efetivar essa transferência e registrar em cartório. Tem alguns imóveis que você compra e consegue registrar o contrato de compra e venda na matrícula. Quando você, por exemplo, compra imóvel com alienação fiduciária, você compra um lote que foi desmembrado pela lei 6766. Então, esses contratos, eles estão aptos a entrar no registro de imóveis e fazer a transferência da propriedade. Nos demais casos, na grande maioria, não. Você precisa de uma escritura pública. Como saber se o imóvel ele está regularizado e livre de dívidas e processos? Para você saber, o primeiro passo é tirar uma certidão de matrícula atualizada em cartório. Lembrando que essa certidão ela só tem valor durante 30 dias. Lá vai constar o que tem de ônus e dívidas que foi levado a conhecimento do cartório. Então, numa transação imobiliária, para ter segurança jurídica, não basta só a matrícula. Você ainda precisa tirar algumas certidões. E tem muitos casos, doutora Zilda, que eu pego, o casal separou, eles não vão ao cartório, às vezes fazem a verbação naquela matrícula de divórcio. Então, depois tem que fazer. Peguei muitos imóveis já que foram quitados, o financiamento, e aí quando a gente tira, ele ainda está financiado, alienado ao banco. Então a pessoa, mas eu não sabia que eu tinha que levar um documento ao cartório dando baixa. Tudo o cartório tem que estar ciente, que saber. Eu costumo dizer isso aos meus clientes, é assim, a pessoa física ela tem um documento que se chama certidão de nascimento. O imóvel ele não é diferente, por isso existe a certidão de matrícula no cartório de registro. Sim. Então qualquer coisa que você faça no imóvel, ou com as pessoas, os proprietários, você precisa levar isso, averbar ou registrar na certidão do cartório. Sim. Então, se você casa, você precisa averbar o casamento, se você divorcia, você precisa, se você contrata um financiamento, se você quita esse financiamento, se você faz uma construção, se você faz uma regularização, tudo isso precisa ser averbado ou registrado na matrícula. Sem isso, ele se torna um imóvel irregular. De alguma pendência, às vezes pequena e às vezes maior. Inclusive, a gente quando se depara com um imóvel com construção irregular e que tem que ser averbado, a gente orienta isso muito ao cliente, O correto é ele já deixar tudo certinho na matrícula do imóvel, porque o financiamento não pode ser feito, só depois que ele regularizar o imóvel. E tem muitos clientes que falam, mas aí quando eu vender eu regularizo. Mas a gente explica ao cliente do tempo, que o tempo é mais demorado. Qual é o tempo, doutora Zilda? Isso vai variar de cada prefeitura, mas com certeza não sairá antes de 90 dias. Porque se você depender de aprovação de um projeto, a BITS, depois tem a Receita Federal e mais a parte do cartório, nós estamos falando aí de 90 a 120 dias. E isso que causa a desvalorização. Porque se você for fazer essa venda à vista que não dependa de financiamento, quem vai ficar com esse encargo é quem está comprando. Sim. E ele vai querer ali todos os gastos, desconto em relação aos gastos. Essa é uma irregularidade grave. Mas nós também nos deparamos com irregularidade na matrícula da propriedade. Às vezes aquele imóvel não é de quem está vendendo no documento. E para isso, aí nós não temos prazo, porque depende se quem vendeu já faleceu, se é uma empresa que faliu, e a gente tem que avaliar caso a caso. E aí a demora pode ser às vezes até 1 ano.